agora, em 2022, surgiram muitas dúvidas em relação ao período de afastamento e as medidas que as empresas precisam adotar em relação aos funcionários que testarem positivo para a Covid. Para esclarecer algumas dessas informações, nós estamos aqui com o Carlos Eduardo, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Carlos, queria que o senhor começasse falando justamente sobre esse período, né? O Ministério da Saúde fez algumas modificações nesses últimos dias, né? Nesse mês agora de janeiro, e qual é o procedimento adequado, o que as empresas precisam proceder caso algum funcionário teste positivo. Houve uma alteração na Lei 605 de 49, que é a lei que trata, em especial, do trabalho aos domingos, mas houve uma alteração nesta lei, tá? E aí essa lei, com a alteração, ela diz o seguinte, que durante o período de emergência de saúde pública, que é um período que a gente ainda, infelizmente, né, a gente ainda está nele, as pessoas podem se ausentar do trabalho por até 7 dias, sem a necessidade de apresentar um comprovante, sem a necessidade de apresentar um atestado ou uma indicação médica. O retorno ao trabalho, ele sempre depende do acompanhamento e da orientação médica. Tá? Isso a gente não tem e a gente não pode ter na lei um prazo pré-fixado, porque o Covid ainda é uma doença nova, é uma doença que a gente ainda está aprendendo a lidar, então não poderia haver uma pré-fixação de quantos dias a pessoa pode ou deve ficar afastada. Obviamente, assim, toda essa parte, desde o afastamento, né, desde o que motiva o afastamento até o que permite e autoriza o retorno, depende de um acompanhamento e de uma orientação médica. E qual o protocolo que as empresas precisam seguir, né? Tendo um caso positivo em uma sessão, por exemplo, todos os colegas em volta precisam ser testados, precisam ir para casa e aguardar alguns dias. Como que as empresas devem seguir para tentar minimizar e também proteger os demais? Basicamente, os principais cuidados são, né, se houver uma exposição, um contato ali que possa gerar a contaminação, obviamente que, num primeiro momento, esses trabalhadores devem ser colocados numa condição diferente de prestação de serviços, se possível em home office, trabalhando de casa, para que se submetam ao teste e aí, a partir do momento que a empresa souber que ou estão doentes ou não estão doentes, para que eles possam retornar seguindo um pouco desses protocolos com orientação médica do que a gente conversou. A gente tem que ter um trabalho conjunto entre o departamento jurídico da empresa ou o suporte jurídico da empresa, a área de recursos humanos e a área de saúde. Então, a gente volta agora nos estúdios.